Uma vez mais, sejam todos bem-vindos às Palavras Cruzadas. Tenho aqui a oportunidade de estar mais uma vez com o irmão Mário Oliveira, a quem tenho sempre o gosto de cruzar as palavras. E antes de passarmos então para o resumo daquilo que é o nosso estudo número 10, eu ia passar a palavra ao irmão Mário. Irmão Mário, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Igualmente, Cláudio, bem-vindo também. É um prazer também estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus neste tema tão interessante que diz respeito a um planeamento, enfim, que nós devemos fazer. Nós temos vindo neste trimestre a estudar aspectos muito marcantes da mordomia e da maneira como devemos ser, de facto, mordomos daquilo que Deus nos dá. Ora bem, aqui vamos focar-nos um pouco numa fase da vida em que a maior parte das pessoas muitas vezes se esquece que também aqui continuamos a ser mordomos. Isto é, na altura da reforma. Para não fazermos aquilo que fez aquele rico louco ou rico insensato de que nos fala o próprio Cristo na parábola, que foi aquele homem que teve, já na fase final da sua vida, teve uma colheita enorme, não é? Nós vivíamos naquela altura numa sociedade agrária e, portanto, este assunto, hoje, nós podemos passá-lo para uma outra situação diferente que nós possamos viver. Então, esse homem tornou-se rico de um momento para o outro porque teve uma safra, teve uma colheita muito boa, muito, muito produtiva, não é verdade? E ele, de repente, fez esta pergunta. Então, agora como é que eu vou resolver como é que eu vou fazer para gozar desta riqueza, enfim, repentina que me apareceu? E então, propôs no seu coração que iria fazer celeiros grandes, que iria fazer, enfim, preparar para ficar depositário desses bens por muitos e muitos anos e dizia para si mesmo, agora posso gozar a vida, agora a minha alma farta-se, vai comer e beber, etc. Bom, e nesta perspectiva, Cristo mostrou que nós não somos senhores da nossa vida. Nós estamos hoje muito bem, mas amanhã temos um problema de saúde ou um acidente ou qualquer coisa e nós não temos a vida nas nossas mãos. E muitas vezes esquecemos disso. Mesmo em fases já finais da nossa vida, mesmo na terceira idade, digamos, temos sempre a sensação de que a vida vai continuar e vai continuar indefinidamente. Pois bem, isso é um raciocínio muito perigoso e, sobretudo, é perigoso pensarmos que é nessa altura, quando nós estamos nessa fase, que não vamos, porque, enfim, já estamos retirados da vida ativa e, portanto, não temos que prestar contas a Deus sobre os bens que temos ao nosso encargo. Deus pede-nos para sermos bons mordomos, mais uma vez, e nesta fase também. Irmão Mário, falou muito bem, porque realmente aqui, nessa fase da vida, é uma fase complicada, porque começam a aparecer muitos receios, muitos temores. Exatamente. Porque à medida que envelhecemos, as preocupações com o futuro imediato aparecem. E em grande parte devido à nossa fragilidade. Exatamente. E falando desse estágio, a escritora norte-americana Ellen White nos aconselha que vocês devem abandonar a ansiedade e os fardos e ocupar o seu tempo o mais feliz que puderem e assim preparar-se para o céu. É o que o irmão Mário trouxe aqui a conversa, a parábola do rico insensato. Muitas vezes nós queremos trabalhar e depois desfrutarmos aquilo que nós trabalhamos. Só que nem sempre a vida é assim tão linear. Exatamente. Algo inesperado pode acontecer e acabamos por não desfrutar nada daquilo que nós trabalhamos. Exatamente. E até porque geralmente chegamos a esse estágio com mais recursos do que tínhamos quando nascemos. E a pergunta talvez que as pessoas que estudaram a lição, e eu próprio também fiz,
o que devemos fazer com esses recursos. Como mordomos, qual é a maneira correta de devolvê-los ao seu dono? Porque muitos pensam, não, o dinheiro da reforma eu já trabalhei e não preciso de dizimar, não preciso de dar Pois. oferta. Esse Então, dinheiro já foi, por sua vez, dizimado no meu trabalho, não é verdade? E, portanto, não exatamente. tenho que prestar contas a ninguém, é meu e é para mim, etc. E esse é também, digamos, um erro que, enfim, nós somos levados a pensar sempre que somos donos das coisas, Pois, que somos donos. E verdadeiramente esquecemos que, de um momento para o outro, nós deixamos tudo. É como diz a lição de segunda-feira, nós não podemos levar nada connosco. Não é pois, como dizia o salmista, nasci, portanto, vim nu do ventre da minha mãe, e como dizia também Jó, não é verdade? E sim, vou nu para... Deus me deu, Deus me levou, não é verdade? exatamente. Esta concepção, muitas vezes nós não a temos. E não tendo esta concepção, evidentemente, consideramos nós os proprietários, os legítimos proprietários dos bens que provavelmente ganhamos, com certeza, de uma forma legítima, que são nossos, mas nesta lição nós vamos ter alguns pontos para vamos fazer, digamos, um testamento. Aqui a palavra testamento tem realmente um sentido profundo de grande importância. E o texto que vem aqui neste assunto é nós devemos procurar conhecer o estado das nossas ovelhas, não é? Dos nossos bens. O que são as nossas ovelhas? Na Sim, sociedade agrária enfim, em que foi escrito este texto, evidentemente era uma sociedade agrária, agora é diferente. O que é que isto poderá querer dizer? É que devemos criar um balancete para ver a situação real dos nossos bens. O que é que de facto possuímos? Quer bens físicos, quer bens monetários, enfim. Isso é importante para termos uma ideia daquilo que realmente temos, evidentemente, e daquilo que serão as nossas necessidades, evidentemente também, não é? E devemos começar com essas tais necessidades pessoais, porque nós sabemos que, à medida que envelhecemos, as probabilidades de precisarmos de termos uma poupança para uma situação que possa acontecer a nós, à nossa família, à esposa, ou até mesmo aos filhos que podem já não estar sob a nossa alçada, mas que mesmo assim muitas vezes precisam do nosso apoio. Pois bem, toda essa situação deve ser revista e nós devemos ter um inventário exatamente para perceber até que ponto podemos ajudar outros. Primeiro, aqueles que estão na nossa órbita e depois, evidentemente, aqueles que são os necessitados, que estão à nossa volta, os irmãos na fé, e aí somos responsáveis também por eles. Portanto, é bom que, ao fazermos um balanço da nossa situação, possamos, dessa maneira, contribuir para ajudar aqueles que estão à nossa volta, para ajudar a obra também e, naturalmente, para ajudar aquilo e pôr de parte aquilo que é alguma coisa para uma eventualidade numa doença ou numa situação de catástrofe. é isso mesmo, porque essa lição também trouxe um aspecto importante que eu queria aqui partilhar, que é o seguinte, irmão Mário, que essa questão da transferência, da herança, para além da Bíblia exortar a transmitir a nossa mordomia a nossos familiares, aos filhos, também fala na questão de que, se não há herdeiros, podemos transferir para a igreja. Exatamente. Eu, por acaso, fiquei admirado. Eu disse, meu Deus, então, eu nunca tinha chegado a essa compreensão. Quer dizer que, muitas vezes, nós nem nos passa, pelo menos a mim, falo por mim, Sim, nunca sim. me tinha passado pela cabeça que eu podia deixar alguma coisa para a igreja. Pois, ó Cláudio, é que vamos supor que chegamos ao fim da nossa vida de trabalho produtivo, não é? Temos um bem ou dois, seja o que for, um apartamento, Sim, um terreno, uma casa, seja o que for. Se nós não tivermos descendentes, ou já tivermos dirigido aos descendentes as coisas sim, que entendemos num testamento, pode-nos sobrar um bem, não é verdade? E se não fizermos nada, o que acontece é que esse bem vai ser, se não tivermos descendentes, se não tivermos, enfim, familiares
diretos a quem os transmitir. O que é facto é que vamos deixá-lo ao Estado. Em Isso é última verdade. instância, fica para o Estado. É postado, é verdade. E, portanto, se nós não as pessoas têm muita relutância, muitas vezes, em pensar na própria morte, mesmo os cristãos, mesmo nós, não é? Sim. Mas o que é facto é que nós, a morte é a certeza maior que nós temos. É a certeza mais palpável. É uma certeza de que não podemos fugir. E, a não ser que Cristo venha em vida nossa, não é? Nós vamos passar pela morte. E, portanto, se isto é uma coisa tão real, devemos usar a nossa razão e pedir ajuda a Deus para isso, para realmente fazer contas a esta situação e pormos naquela... não deixarmos para a situação de estarmos no leito de morte já e, como a lição também fala, não é? Pois, E depois tentar fazer... Porque há pessoas que são tão avessas à ideia de pensar na morte que dizem assim, eu agora tenho este bem, quando chegar a hora da morte, aqueles que cá ficarem, que se governem com aquilo, que façam das coisas que eu tenho. Portanto, isso é um erro, isso é um erro. É um erro porque se não fizerem isso, existem o imposto sucessório, existem todas as condições que estão criadas para que, de facto, aquele bem fique diluído de tal forma que às vezes se torne em nada. exatamente, porque, É importante... irmão Mário, pode-se dar o caso de, nessa última hora da nossa vida, se nós não estivermos em pleno gozo das nossas faculdades, Exatamente. dificilmente o Estado vai aceitar que nós tomemos uma decisão. Exatamente. Porque nós temos que tomar uma decisão conscientes. Claro, claro. E a lição também tocou nesse ponto que, se nós não tomarmos uma decisão enquanto temos consciência daquilo que estamos a fazer, então, na ausência disso, imagina, de um testamento, algo escrito e reconhecido pelo Estado, então a nossa herança, aquilo que nós deixarmos, aquilo que nós trabalharmos, ou que nós trabalhamos, poderá passar para pessoas que não sejam as mais corretas. Exatamente, E exatamente. isso, Isso tem acontecido. Eu tenho tido conhecimento de muitos casos de pessoas, até na igreja, que não fazendo isso, acabaram porque os seus bens foram dissipados, digamos, por pessoas de quem eles em vida nunca quereriam que ficassem com os seus bens. Está a ver? Mas depois foram lá parar esses bens. E eles, nessa altura, já ou não estão em condições mentais para poder, de facto, decidir o contrário, ou então morrem de uma forma súbita e isso acontece. Portanto, o que ressalta aqui desta lição é exatamente esta ideia de que nós devemos estar conscientes da nossa precariedade enquanto mortais, não é verdade? E podemos, por causa disso mesmo, e devemos, por causa disso mesmo, fazermos um testamento dirigido às nossas necessidades, que é assim que devemos começar, não é? Com as nossas próprias necessidades, com as necessidades também daqueles que dependem de nós e que nós muitas vezes trouxemos ao mundo e somos responsáveis por eles, e a seguir, evidentemente, às necessidades da Igreja e às necessidades da comissão e da missão que temos em levar a mensagem aos outros. E por isso devemos, uma vez que Deus nos deu todas essas bênçãos, devemos, no fim da vida, também redistribuí-las para aqueles que precisam. É verdade. Não é um assunto muito sensível e é necessário nós termos essa compreensão, não só do ponto de vista legal, não é? Mas também do ponto de vista espiritual, para que Deus possa iluminar-nos enquanto ainda estamos conscientes daquilo que nós podemos fazer, não só para nós próprios, para os nossos filhos, para os nossos familiares mais diretos e, sobretudo, também para a Igreja de Deus. Exatamente. Sim. Na lição de terça-feira havia a parte final diz-nos que, em resumo, a boa mordomia daquilo com que Deus nos abençoou não trata somente do que temos enquanto estamos vivos, mas também do que acontece depois de partirmos. Exatamente. Porque, a menos que o Senhor regresse no nosso tempo de vida, um dia partiremos enquanto as nossas posses materiais, sejam muitas ou poucas, ficarão para trás. Portanto, esta é a realidade de facto que vivemos e que vamos viver seguramente. Não é? A menos que Cristo venha, nós
vamos morrer, vamos, enfim, sair deste mundo, vamos deixar de existir e os nossos bens não nos seguem para a sepultura, como já vimos. É verdade. Isso é uma verdade bíblica, é uma verdade que nós constatamos facilmente. E, portanto, por isso mesmo, devemos planear também os nossos bens e a maneira como os vamos, de facto, distribuir quando partirmos. Pois, porque cabe a nós agora fazer provisões para que as bênçãos que recebemos possam ser uma bênção para os outros e para o avanço da obra de Deus, não é? Exatamente. Que realmente isso seja uma realidade na nossa vida e na vida da igreja. Então, podemos avançar para o nosso estudo. Esse assunto da mordomia, eu quando estudo, eu estou aqui na lição de quarta-feira, caridade no leito da morte, e há aqui um texto de 2 de Coríntios 4:18 que eu gostaria de ler, que diz não assim... atenta nas coisas que se veem. Exatamente. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Exatamente. Mas o que se não e vê... o que não se vê é eterno. É eterno. Então, isso é uma lição que mexeu comigo, porque, irmão Mário, à medida que crescemos, tendemos a nos apegar mais ao que possuímos. É verdade. Ao carro, à casa. É verdade. As coisas que nós vamos conquistando, um computador, essas coisas parece que não importa o quanto se tenha, quanto mais nós vamos conquistando, mais nós vamos crer. E isso há aqui um texto a propósito disso, só um parênteses, Cláudio. O texto de Provérbios é de uma sabedoria impressionante. A longa de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem pobreza nem riqueza, só o pão necessário. Isto nós devemos pedir isto a Deus. Nós, se pudermos, Deus muitas vezes dá-nos muito mais do que o pão necessário, não é verdade? E ficamos gratos a Deus. Mas o problema é que, e nós sabemos que a riqueza é terrível, não é? Nós temos vários textos que quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Isto é que é verdade, porque a riqueza é como um vício, é como uma cocaína que nos pode levar a perder a noção da salvação. Eu estou convencido que um dos grandes problemas para que os homens se percam, e eu tenho conhecido muitas pessoas, mesmo na igreja, que muitas vezes, se eu fizer digamos, uma resenha daquilo que foram os meus amigos jovens de infância, primeiro, e na igreja sempre, não é? Eu vejo que 90% daqueles que saíram da igreja foi por uma questão de dinheiro. Foi porque tiveram uma carreira, começaram a ganhar dinheiro nisto ou naquilo, ou por problemas do sábado ou outros, muitas vezes nem por esses, mas foi o dinheiro que tomou conta do seu coração. E, por causa disso mesmo, pegaram-se aos bens, pegaram-se às riquezas, e nós sabemos que o Deus deste mundo é Mamon. Foi Cristo que nos ensinou. Isso é verdade, isso é uma coisa terrível. Não é por causa disto ou daquilo, é por causa do dinheiro. As pessoas vivem obcecadas com a riqueza. E aqueles que não têm, por terem. E aqueles que já têm ficam ainda mais obcecados. Exatamente. E este é um problema tremendo que leva muitas pessoas a perder a vida eterna. E porquê? Porque olham para aquilo que veem, e atentam naquilo que veem e não naquilo que não se vê. Pois. E este é uma verdade que nós temos que aprender e temos que transmitir também aos nossos filhos e àqueles que, enfim, que estão à nossa volta. Porque esta é a verdade maior, que nós, se nos apegarmos àquilo que é material, àquilo que passa, enfim, não vamos ter necessariamente um fim feliz, não é? Pois, porque nós não estamos aqui a dizer que ser rico é problema, não. O problema é nos apegarmos às riquezas. À riqueza. É verdade. Porque esta é uma armadilha de Satanás para desviar o nosso coração de Deus. O problema é que a riqueza
em nós pode ter o problema, é o problema da cobiça que estudámos na lição Pois, passada. pois, a cobiça Nós, e a avareza. idolatria, isso é idolatria. Nós Pois, idolatramos a riqueza, idolatramos os bens, idolatramos o dinheiro e por isso mesmo pomos o dinheiro em primeiro lugar. E ao pôr em primeiro lugar, tiramos Deus da nossa vida. pois, Esse é o problema. verdade, é verdade. Por isso é que a Bíblia nos convida a não colocar a nossa esperança em riquezas, Exatamente. mas a nos contentarmos com o que temos, sem acumular desnecessariamente. Exatamente. E há aqueles que, temendo o que lhe falte durante a sua velhice, retêm o que ele poderia devolver a Deus agora. E Exatamente. ficam a pensar, quando eu morrer, deixarei tudo para Deus. Não é possível. No entanto, com esse pensamento, privamos os outros da bênção que Exatamente. eles podem ter agora e nos privamos da nossa própria bênção também. Ou seja, nós temos, que Jesus já nos disse nos evangelhos, devemos viver a cada dia o seu mal, já basta cada dia o seu mal. Não vale a pena nós pensarmos, e daqui a 1 ano, e daqui a 6 meses. Não vale a pena, vamos ficar tão cansados, tão exaustos com isso, que não vamos aguentar. Está a ver? Um dia de cada vez, não vale a pena, um dia de cada vez, que Deus vai nos dar o sustento. E como o irmão Mário disse, Deus nos dá sempre mais do que o necessário. Só que, infelizmente, como seres humanos, nós, às vezes, não apreciamos devidamente as bênçãos que Deus faz chegar na minha vida. E às vezes são bênçãos tão especiais, mas nós dá a impressão que queremos outra coisa, queremos ir buscar mais e mais. Exatamente. E não é possível. É importante realçar este aspecto. De facto, Deus não condena a riqueza. E nós vemos isso no Evangelho e na relação de Cristo com homens ricos, não é verdade? E vemos a relação que ele teve com o jovem rico, com aquele homem rico que tinha o amor, o seu amor nas riquezas, não é verdade? E que Deus convidou, olha, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e segue, não é? E ele retirou-se triste porque era muito rico. Este é um aspecto. E depois tem Zaqueu, que também era um homem rico, mas que por sua livre vontade e por não ter o seu coração nas riquezas, ele próprio se propôs distribuir, dar 4 vezes mais aquele dinheiro que tinha roubado, etc, etc. E vemos como esse homem continuou sendo rico e Deus não o rejeitou. Portanto, vemos a relação. O importante é a nossa relação correta com o dinheiro, com os bens. Se nós formos de molde a que o nosso coração fique de tal forma influenciada pelos bens que nós façamos deles um bem idólatra, então estamos perdidos. Não é? É verdade, irmão Mário, porque eu ia avançar já para a parte do legado espiritual, que sei que o irmão Mário vai ter motivos suficientes para comentar, porque tudo isso estamos a falar aqui, irmão Mário, sobre a mordomia. Se nós não tivermos um legado espiritual, não importa se nos foi passado pelos nossos pais, pelo nosso avô, por alguém de família ou amigo, mas nós precisamos de conservar esse legado espiritual. Porque se nós não tivermos o conhecimento das Escrituras e não aceitarmos que Deus nos pede apenas o que é necessário para a manutenção da sua igreja, porque Deus nunca nos pede mais do que aquilo que nós podemos dar. Imagina, o dízimo. Em 100%, Deus nos pede apenas 10%. 90% nós temos para gerir, mas muitas vezes temos dificuldades em entregar a Deus apenas 10%. E nós nos esquecemos que Deus é dono de tudo o que temos. Exatamente. E isso... Essa é a verdade importante. O legado espiritual é este, é que nós muitas vezes temos a noção que somos os donos exclusivos das coisas. Isso e mesmo. devemos pensar que o Senhor é dono de toda a terra. Tudo. É verdade? E vemos os textos que aqui estão, de Hebreus, etc. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, não é? Todo o animal da selva, enfim, tudo isto mostra que Deus de facto é soberano. E se nós reconhecemos esta soberania de Deus na nossa vida, nós ficamos gratos com o pouco ou com o muito que Ele nos dá. Seja pouco, seja muito, não importa. Porque sabemos que um dia o ganho maior é termos a vida eterna.
Amém. E relativizamos as coisas materiais que possamos ter, sejam muitas ou poucas. Essa é a verdade. Por isso é que Deus, irmão Mário, Ele nos dá vida, a existência que temos provém dele, nos dá força para obtermos o que temos, porque se nós estivermos doentes, nós não conseguimos trabalhar, e se ficarmos sem trabalhar, não há quem nos pague, ao menos que estejamos de baixa ou a segurança social, mas é diferente. Pois. E depois fico a pensar, porque Deus é o mantenedor, Ele é o provedor de tudo, tudo gira à volta dele. E nós só Exatamente. precisamos de compreender essas verdades, porque o doador, esse doador da vida, o mantenedor de tudo que nós temos, pode realmente ver os resultados da nossa doação. Por exemplo, um novo edifício da igreja, uma jovem ou um jovem na faculdade, uma campanha evangelística financiada por membros fiéis da igreja, e já tem acontecido. Tem acontecido. Exatamente, é isso mesmo. A lição no fim acaba por nos chamar a atenção para, quando estamos na fase final da nossa vida, termos a preocupação dos nossos bens poderem servir para o nosso Criador. Amém. Uma vez que, como é que podem servir? Assim, da forma que o irmão Cláudio falou, pondo, por exemplo, ajudando um jovem que tem necessidades nos seus estudos. Por exemplo, construindo ou ajudando a construir uma igreja, uma missão, seja o que for. Dessa forma, não vamos deixar para o fim, quando já não tivermos capacidade mental para decidir, não é? Porque podemos chegar a essa situação, ficarmos num leito de sofrimento, com um AVC, com uma demência, etc. E então, isso não nos cria condições para podermos, no fundo, mesmo que quiséssemos em vida fazer isso, não fomos suficientemente inteligentes para o fazer, e então deixámos as coisas acontecerem e tudo se perdeu. Todos esses bens muitas vezes se perdem em impostos sucessórios e vão muitas vezes até esses bens parar a mãos de pessoas que nós, se pensássemos bem, nunca quereríamos em vida que elas tivessem os nossos bens. Mas é isso que vai acontecer. E, portanto, somos aqui alertados para a necessidade de viver uma vida também aqui, nesta fase de vida que todos nós, evidentemente, um dia chegaremos lá, em usar sabiamente os bens que Deus pôs à nossa disposição. Eu penso que possa ser essa a nossa experiência, e pensarmos nisto ajuda-nos a estarmos preparados para um dia, quando enfrentarmos essa situação, não cairmos nos erros de tantos que o têm feito. É verdade. Porque, no fundo, isso que o irmão Mário está a dizer, e bem, isso vai mostrar que o coração do doador, que sou eu, foi mudado do egoísmo para o altruísmo. Exatamente. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, porque Deus não precisa do meu dízimo, da minha oferta, porque Ele, depois do pecado, quer que o egoísmo, a avareza, sejam arrancados do nosso coração. Então, eu queria só ainda ressalvar, porque a lição também fala disto. Eu esta semana também estudei algumas coisas sobre a situação dos reis portugueses, a morte, as causas de morte dos reis portugueses. Foi um livro que eu achei muito interessante, eu gosto muito de história, e então tive a ver que uma grande parte dos primeiros reis de Portugal eram homens que viviam em luta com o clero. Mas quando chegavam à parte final da sua vida, eles, com medo da morte, eles começavam a dar benesses ao clero. Porquê? Porque, segundo eles, era a forma de poderem, de alguma maneira, ganharem um lugar no céu. Okay. Esta é uma mentalidade católica, uma mentalidade de ganhar a salvação pelas obras, que não é o que nós estamos aqui a defender. Nós, não é por fazermos bem ou porque fazermos boas obras que vamos para o céu. Mas esta era a ideia, e muitos, enfim, eventualmente será assim. Quando chegam àquela fase em que vão pensar que já estão com uma doença grave, etc., então aí começam a pensar, bom, eu vou agora fazer isto e dar aquilo e tal. Mas essa não é a perspectiva correta, a perspectiva cristã.
A perspectiva cristã é que nós, com um coração transformado, vamos, de facto, fazer bem àqueles que estão connosco, àqueles que estão à nossa volta, àqueles que precisam, não é verdade? E não naquela perspectiva dos reis, que quando se sentiam a morte à frente, começavam a dar benesses aos padres, enfim, à igreja de uma maneira geral, porque na perspectiva deles era a forma de encontrarem um lugar no céu. Muito bem. Pois, por isso é que agora precisamos de garantir que a doação seja feita para a entidade desejada, Exatamente. sem interferência de tribunais ou familiares descontentes, Exatamente. quando nós já não podemos mais decidir. Sim, sim. Essa é uma maneira, de facto, de ganharmos um tesouro no céu. No céu, exatamente. Aí sim, estamos a armazenar tesouros no céu. Muito bem. Eu penso que... Não sei se o irmão Mário tem mais alguma questão para acrescentar nesta lição. Não, penso que nós abordamos, de maneira geral, todos os aspectos importantes da lição. Sim. E chegamos também ao fim do nosso tempo e agora podemos terminar com esta perspectiva de que nós devemos pensar que os nossos bens não são nossos na verdadeira acessão, porque nos foram dados, permitiu Deus que eles estivessem connosco enquanto estivermos vivos. Mas nós vamos passar e os bens vão continuar e vão seguramente para outras mãos. E então devemos ser sábios para os orientar da melhor maneira. Amém. Amém. Que seja essa a nossa esperança e a nossa oração também. E a nossa filosofia de vida é a minha oração para mim, para o Cláudio e para todos aqueles que nos escutam. Obrigado. Muito bem.